Inscrito é o vereador Cláudio Libardi, que fará seu pronunciamento da tribuna. Meus cumprimentos, senhor presidente, meus cumprimentos a todos que nos acompanham no plenário. Nós temos divergência na aparência, temos divergência na essência. Eu tive a oportunidade de votar algumas vezes sim, outras oportunidades de votar não, nos pedidos de cassação do vereador Iago Morandi, e em uma oportunidade comentei a ele que achava que a competência era exclusiva do Ministério Público Federal, porque não haviam indícios. Fui até ele, comuniquei isso, fiz a denúncia ao Ministério Público Federal, que hoje resultou numa ação civil pública em face do vereador Iago. Fiz isso em face do vereador Sandro Fantinel, porque eu sou muito transparente, não tenho nenhum problema com as denúncias que faço. Denunciei o prefeito Adiló ao Ministério Público de Contas em razão da compra de uma caminhonete, e tudo que eu acho que não é competência minha, promovo as denúncias aos órgãos competentes. E queria tratar especificamente desse caso, porque a primeira questão que me vem à mente, quando a gente aprecia isso, é qual é a concepção do direito brasileiro acerca desses julgamentos. E aqui me permito discordar do doutor Ayrton, que sustentou nessa tribuna, que não reconheceu a competência dessa Casa Legislativa. Separei alguns julgados do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, para que nós pudéssemos apreciar qual é o entendimento do STJ acerca de julgamentos como esses. E aqui leio um recurso do ministro Og Fernandes que determina: por conseguinte, havendo previsão normativa acerca das condutas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, em respeito aos princípios da constitucionalidade, em especial a separação de poderes, não se pode o judiciário reavaliar as conclusões meritórias que chegaram os pares do recorrente. Então, bom, nós temos competência plena para apreciação. E o ataque à peça, eu tive a oportunidade de cursar filosofia, uma cadeira com o doutor Ayrton. E na cadeira conversávamos sobre moral estética, Vossa Excelência deve recordar bem. E nesse caso específico, atacar a peça por não ser escrita como gostaríamos é muito fácil. Fica no campo filosófico, fica no campo moral. Agora, o que nós precisamos apreciar aqui é a conduta narrada e possivelmente cometida pelo vereador Iago, se cabe ou não cabe investigação dentro da Comissão de Ética Parlamentar. A primeira questão, que eu entendo esses processos estarem acostados, mas eu acho que, em havendo a demonstração do fato, não é caso de suspensão. Outra questão, enfrentando o bis in idem, o fato narrado é de junho, a apreciação é de 2 de fevereiro, então, evidentemente, não há bis in idem, não há nulidade no procedimento. São fatos diversos os apreciados por esta casa em fevereiro de 2025 e o apreciado por essa casa em junho de 2026. São narrativas diversas e condutas narradas e continuadas, como demonstrado pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal propôs ação civil pública. O Ministério Público Estadual, por ser competente, deve propor ação penal em reconhecendo a autoria do fato. E nessa ação penal deve imputar diversos crimes, inclusive corrupção de menores, pela narrativa do Dr. Fabiano. Nós temos clara competência para verificar se há ou não desacordo com o nosso Código de Ética. E não é uma questão de querer aqui. Falar que a competência da Justiça é delírio, quando a competência é nossa, porque temos legislação específica para esse regramento. E a legislação é o nosso Código de Ética, que determina que uma conduta indecorosa necessariamente deve ser penalizada ou advertida ou cassada através do mandato. Nós temos previsão e devemos exercer essa previsão, porque é a nossa obrigação como vereadores. De todas as divergências que eu tenho da conduta, e com certeza não podem ser colocadas em um minuto, que nós possamos ter uma instrução do processo para verificar se a conduta é ou não indecorosa. Eu não vou imputar nenhuma conduta, porque não me cabe imputar conduta e eu jamais imputei conduta criminosa a qualquer um aqui.
Agora, nós temos obrigação de promover a apreciação da conduta e verificação da existência do fato. Se ele é crime ou não é crime, não somos da delegacia de polícia, não somos do Ministério Público. Agora nós temos dever de apreciar a conduta. Independente de ela ser cometida ou não pelo vereador Iago Morandi, a conduta narrada no fato é que um parlamentar saiu com um taco de beisebol e agrediu uma pessoa em situação de rua. Essa é a conduta narrada, com um menor de idade. Essa conduta é indecorosa ou é decorosa? Efetivamente, na minha compreensão, ela é indecorosa. Ela foi cometida pelo vereador Iago ou não foi cometida pelo vereador Iago? Essa é a divergência que nós temos aqui e precisamos apreciar. Foi bem sustentado pelo doutor Ayrton a suposta negativa de autoria do fato ou a nulidade da prova. Agora, em nenhum momento, para concluir, presidente, foi sustentado pela defesa que não merece ser apreciado. O que restou sustentado pela defesa dessa tribuna é que a prova é nula e que a competência não é nossa. E não que o fato não foi cometido. Então, em havendo a possibilidade do cometimento do fato, nós temos o dever de apreciar, presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Capitão Ramon, em discussão da tribuna.